Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, pastor Cleudécio Lima. Estou passando aqui nessa tarde para trazer algo forte da parte de Deus. Tem pessoas que há anos não sabem o que veio fazer na terra, qual é a sua vocação, para que é que você foi chamado, nasceu para quê. Quantas pessoas há anos sofrem, perdidas, lutando contra a vontade de Deus, lutando na contramão de Deus, como um barquinho de papel contra uma grande onda. Por isso que você não vai para frente, por isso que você sofre, por isso que a sua vida não sai do lugar. Você está contra a vontade de Deus. Como descobrir o meu chamado? Como saber o meu chamado? Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos disse assim: És tu o rei dos judeus? Jesus disse: Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia o que veio fazer na terra. Você precisa saber qual é a sua missão e o que você veio fazer na terra. Filipenses 2,13 diz: Porque o Senhor opera em nós, tanto o seu querer como o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Existem duas vontades: a vontade geral de Deus e a vontade individual para cada ser humano de Deus. A vontade geral, a Bíblia diz, é que Deus queria que todos os homens se salvassem e chegassem ao pleno conhecimento. E a vontade individual é a vontade de Deus para cada indivíduo aqui na terra. Veja só, a Bíblia diz sobre Moisés. Moisés matou um egípcio, querendo libertar, defender o seu povo. Já tinha um libertador ali dentro. A Bíblia fala sobre Gideão, quando o anjo chegou e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Então ali já era o chamado ardente. Gideão disse: O Senhor é comigo, por que está acontecendo tanta coisa assim na minha vida, no meio do meu povo? A Bíblia fala então de Josué, que observava atentamente e ardia no coração de Josué aquele ministério de suceder nosso amado Moisés. A Bíblia fala sobre Eliseu, que seguia os passos de Elias e queria a unção dobrada. A Bíblia fala sobre José. José estava, desde cedo, se manifestaram no coração de José os sonhos de Deus. José sonhava o sol, a lua, 11 estrelas se curvarão diante de ti. José, botaram ele entre os escravos, foi ser chefe. Botaram ele no presídio, se tornou chefe dos presos. E, por fim, se tornou o grande líder daquele povo. Então, salvando aquele povo de uma grande crise. Então, já tinha o ministério da liderança dentro de José. A Bíblia fala de Jeremias e de Paulo, que ambos falam que desde o ventre da mãe, o Senhor já tinha escolhido, chamado e vocacionado ao santo ministério. A Bíblia fala de Daniel lá na Babilônia, né, no meio dos ímpios. Daniel, com mão forte, com a sabedoria de Deus, com a ciência do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele sobrepôs aos demais. Então, a Bíblia fala sobre chamados incríveis que perderíamos o tempo em falar. Mas eu quero falar sobre você. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe por qual razão você está nessa terra? Veja só, às vezes corremos para saber pelo lado de fora. Um vaso, um profeta, uma revelação, uma profecia, quando na verdade Romanos 8,14 fala que os que são guiados pelo Espírito são de Deus e o Espírito testifica. No versículo 16, entendam. Essas respostas não estão do lado de fora, essas respostas estão do lado de dentro de cada um de nós. Exemplo, quando eu escutava alguém pregar, meu irmão, eu anotava tudo.
Quantas vezes eu peguei o cabo da vassoura, você fazendo de microfone na frente do espelho, imaginando multidões, eu pregando, pregava em cima da moto quando ia para o trabalho, pregava dentro de carro, pregava sozinho, onde eu estava eu pregava, e quando alguém me dava ouvido, eu pregava o que o pastor tinha pregado no culto anterior, sempre incendiou dentro de mim esse desejo de pregar, de falar do amor de Jesus Cristo. Então, você tem um chamado. Jesus te chamou para algo, você tem que descobrir. Através da oração, da sensibilidade do Espírito Santo, não despreze desejos ardentes que muitos quiseram já matar, mas continua vivo dentro de você. Essa é a chave da liberação de Deus para que esse sonho, esse chamado venha se manifestar. Lembrando, cada um tem um chamado. Às vezes o pai e a mãe querem que o filho seja aquilo que ele quer. Mas lembrando, nossos filhos não são nossos, são de Deus, que nos entregou e nos patrocinou o sustento para prepararmos ele, para eles serem aquilo que Deus sonhou para a vida deles. Você precisa descobrir qual é o seu chamado para não andar mais perdido, batendo cabeça. Tem pessoas que dizem, pastor, há anos arde uma chama dentro de mim, mas eu não tenho certeza. Na dúvida, é melhor fazer, que Deus vai te direcionar e vai aperfeiçoar, né? O sonho de Deus já estava dentro daqueles homens que eu falei, e cada fase foi passando e aquilo foi crescendo ao ponto deles deixarem tudo para viver esse chamado. Talvez você é uma pessoa infeliz, porque não entende o chamado, o sonho, o plano, o projeto de Deus para a sua vida. Quiser saber um pouco mais, esse vídeo completo está lá no YouTube, pr.Cleudécio Lima. Se inscreva lá, preciso de 1000 seguidores, me ajudem, divulguem. E Instagram e Facebook, pr.Pastor Cleudécio Lima. Deus abençoe a todos. Descubra o seu chamado, e a vontade de Deus é a sua salvação. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.